É óbvio que todo mundo quer ganhar dividendos e ainda melhor se for dividendos em dólar. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 REITs que pagam dividendos em dólar todos os meses. Para você que não sabe, os REITs eles são parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, só que são negociados lá no exterior e também são muito maiores do que os fundos imobiliários. Porém, os REITs eles não pagam dividendos mensais todos os meses como os fundos imobiliários. E é por isso que eu separei esses 10 REITs que pagam dividendos de forma mensal, para te ajudar, para você ter um norte aí por onde começar a investir em REITs que vão te pagar dividendos de forma mensal, vão te ajudar aí a construir uma renda em dólar e o melhor, que essa renda vai pingar aí todos os meses para você. Então já não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque já sabe, né? Quem deixa o like, quem se inscreve aqui no canal, a carteira rende mais, você ganha mais dividendos, você viaja mais com as suas milhas aéreas, enfim. O primeiro REIT que eu separei aqui na nossa lista de REITs que pagam dividendos em dólar todos os meses é o Gladstone. O ticker dele é o LEND e esse REIT ele investe em um setor diferente, ele é um REIT do setor agrícola. Esse REIT ele compra e aluga fazendas. Hoje ele tem mais ou menos 169 fazendas espalhadas em 15 estados lá nos Estados Unidos. E ele distribuiu nos últimos 12 meses em dividend yield 4%. E isso dá mais ou menos 55 cents de dólar. O próximo REIT que eu trouxe aqui na nossa lista para te ajudar é um REIT chamado Main Street. O ticker dele é MAIN e esse REIT ele financia e ajuda pequenas e médias empresas com dívidas de longo prazo. Ele basicamente financia essas empresas. Em dividend yield ele distribuiu mais ou menos nos últimos 12 meses 8,49% e distribuiu 3 dólares e 71 cents. E o próximo REIT que eu trouxe que paga dividendos mensais é o Whitestone. O ticker dele é WSR e esse REIT ele investe em áreas comerciais. Na verdade, ele constrói e desenvolve áreas comerciais em lugares, em regiões populosas. Essas áreas comerciais, elas são parecidas com os shoppings que a gente tem aqui, porém lá nos Estados Unidos é basicamente um shopping, mas a céu aberto. Ele é dono, ele tem a posse da propriedade e em alguns imóveis ele tem participações. E hoje a quantidade de imóveis que ele tem em carteira já passa aí de 50 áreas comerciais, que ele é dono ou tem participações. Ele distribui em dividend yield nos últimos 12 meses 4,11%, que dá mais ou menos 48 cents por cota. E se você quer aprender a analisar esses REITs de uma forma mais aprofundada, se você quer aprender a investir em estoques como Apple, Google, Facebook, investir em ações aqui no Brasil também e fundos imobiliários, renda fixa, não esquece de dar uma olhada aqui no meu treinamento que eu ensino o passo a passo para você analisar, para você investir de uma forma muito mais simples e inteligente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. O próximo REIT que eu trouxe aqui é o AGNC. O ticker é esse mesmo, AGNC. E esse REIT ele é muito parecido com os fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil de papel. Esse REIT ele investe em hipotecas e financiamentos imobiliários, que lá nos Estados Unidos eles chamam de mortgage. Esse REIT ele teve um yield bem elevado aí nos últimos 12 meses de 14,98%, o que dá aí mais ou menos 1 dólar e 44 cents por cota. Mas tem um ponto de atenção, você tem que levar em consideração o modelo de negócio desse REIT, você precisa analisar de uma forma mais aprofundada esse REIT, beleza? Não é só porque eu tô falando do yield ou dos dividendos que você deve investir cegamente, você também tem que estudar o REIT e fazer a sua análise. Esses REITs que eu trouxe aqui, eles não são uma indicação de compra ou de venda, eu tô trazendo eles para você já ir direto nos REITs que distribuem dividendos todos os meses, mas você tem que analisar cada REIT, cada modelo de negócio para ver se faz sentido para a sua carteira. E o próximo REIT que eu trouxe é o AgriHealth. O ticker dele, o código dele é ADC. Esse REIT, ele é do setor de varejo. Ele tem um imóvel e ele aluga esse imóvel para outras empresas. Por exemplo, Home Depot, McDonald's, ele aluga para Ross, ele aluga para o Walmart. Para você ter mais ou menos uma ideia, hoje esse REIT ele tem mais de 2
mil imóveis em portfólio. E esses 2.000 imóveis estão espalhados aí em 49 estados. É muita coisa. Dificilmente a gente acha um fundo imobiliário com essas proporções, com esses números, pelo menos aqui no Brasil. Esse REIT ele distribuiu aí, nos últimos 12 meses, em dividend yield, 4,61%, o que dá mais ou menos aí $2,92 por cota. Aqui nos fundos imobiliários do Brasil, raramente a gente vai encontrar um fundo que contém aí mais de 2.000 imóveis, como esse REIT, por exemplo. Então, por isso que eu falo que os REITs lá, eles são muito maiores do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. Um outro ponto também, que alguns REITs, eles têm imóveis espalhados no mundo inteiro, diferente aqui do Brasil, que geralmente os fundos imobiliários, pelo menos eu não me lembro de nenhum agora, que tem algum imóvel em outro lugar do mundo a não ser o Brasil. Então, por questão de diversificação de localidade, os REITs eles acabam sendo uma opção um pouco mais interessante. Mesmo que você esteja pensando aí que o dividend yield ou os próprios dividendos pagos aí, eles são um pouco mais baixos, mas você tem que levar em consideração o fator de diversificação e lembrando que você está recebendo dividendos em dólar. Então é uma moeda também muito mais forte do que em real, que é o que a gente recebe hoje com os dividendos de fundos imobiliários aqui no Brasil. Não estou criticando os fundos imobiliários, pelo amor de Deus, eu gosto muito de fundos imobiliários, tenho muitos fundos imobiliários em carteira, mas eu acho interessante você dar essa diversificada aí na sua carteira. Próximo REIT é igual o primeiro REIT que eu falei, pelo menos o nome chama Gladstone, mas esse é Gladstone Commercial. O ticker dele é GOOD, G-O-O-D. Esse REIT, ele investe em setor um pouco diferente do que o primeiro. Na verdade, não tem nada a ver. Esse REIT, ele investe em propriedades industriais e escritórios. Esse REIT, ele tem mais de 135 imóveis espalhados em 27 estados diferentes. Então, o primeiro REIT, o Gladstone, ele investe em setor agrícola e esse REIT investe em outro setor. E lembrando que os tickers, os códigos do primeiro REIT e desse, que está na sexta posição, eles são diferentes. Esse REIT ele distribuiu nos últimos 12 meses em dividend yield 9,15%. Isso dá mais ou menos $1,20. 9,5 é um número bem interessante, lembrando que esses dividendos são em dólar. E o próximo REIT é o querido da galera e é um REIT aí bem feijão com arroz. Geralmente quando você começa a investir no exterior, esse é um dos primeiros REITs que a galera coloca na carteira porque ele é um REIT que realmente é muito bom. Não é uma recomendação, obviamente, você tem que fazer a sua análise para ver se esse REIT faz sentido para você, mas o REIT é o Realty Income. O ticker dele é a letra O, só a letra O mesmo. Esse REIT ele é do setor de varejo, mas é um dos gigantes desse setor e você já vai entender o porquê. Esse REIT também aluga os imóveis dele para outras empresas, por exemplo, Walmart, Starbucks, FedEx. E só para você ter uma ideia, porque esse REIT é um dos gigantes aí do setor dele, hoje ele tem em portfólio, em carteira, mais de 13.000 imóveis. E ele possui mais de 1.000 clientes diferentes espalhados pelos Estados Unidos e também alguns países da Europa. Por isso que eu digo que esse REIT ele é um dos gigantes do setor. Esse REIT ele distribui dividendos de uma forma bem consistente, já tem aí alguns anos distribuindo dividendos. Ele distribuiu em dividend yield 5,28% nos últimos 12 meses. Isso dá mais ou menos $3,06 por cota. E o próximo ticker que eu trouxe aqui é o LTC Properties. O ticker dele é LTC mesmo. E esse REIT ele é um pouco interessante, ele talvez seja o único REIT dessa lista que seja da área de saúde. Ele investe em casa de repouso e centros de reabilitação. Esse REIT hoje ele possui mais de 200 imóveis espalhados pelos Estados Unidos. Ele distribuiu em dividend yield nos últimos 12 meses nada mais, nada menos do que 7,17%. Isso dá mais ou menos aí $2,28 por cota. E o próximo REIT que eu trouxe aqui pra gente é um REIT bem conhecido também, chamado SL Green. O ticker dele é SLG e esse REIT você precisa ficar um pouco atento, ele tem algumas peculiaridades. Esse REIT ele gerencia e aluga escritórios no centro ali
de Nova York. Ou seja, ele é dono e tem participações em alguns imóveis e escritórios ali na cidade de Nova York. E hoje ele possui ali participação e também é dono de mais de 60 escritórios, 60 imóveis. Tem uma carteira aí bem ampla, um portfólio bem interessante, com prédios e em lugares muito estratégicos, então é bom você dar uma olhadinha aí nos setores, porém, lembrando que em localização ele é um REIT que fica só em uma localidade. Esse eu considero um ponto negativo, apesar da qualidade dos imóveis que ele possui no portfólio. Então você precisa ficar atento a isso também, porque ele não tem uma variedade de localizações, mas ele é dono e tem participação de 60 imóveis, o que acaba sendo ali interessante. Mesmo ele sendo concentrado em apenas uma região, o que eu acho um ponto negativo, ele distribuiu aí em dividend yield nos últimos 12 meses 7,30%, e isso equivale a mais ou menos $3,23 por cota. E o próximo REIT é um REIT também muito conhecido, que é o STAG. O ticker dele é STAG, que seria STAG mesmo. E esse REIT, ele é um REIT de galpões logísticos. É bem parecido com os fundos imobiliários de galpões logísticos que a gente tem aqui no Brasil. Mas a diferença é que esse REIT ele é um pouco maior. Hoje ele possui mais ou menos 500 galpões logísticos, que é uma coisa assim absurda. E lembrando que esse REIT, ele nem é o maior do setor. Se você for analisar outros REITs de galpões logísticos, você vai encontrar outros REITs que são muito maiores, que possuem uma quantidade de imóveis maiores também, porém não pagam dividendos todos os meses, e o STAG, ele paga dividendos todos os meses, pelo menos tem sido bem consistente aí nos últimos meses. Ele é um REIT bem grande no setor e um dos clientes desse REIT é a própria Amazon. Conforme a galera vai comprando produtos aí, vai precisar estocar esses produtos em algum lugar. Então a Amazon é um dos maiores clientes desse REIT. Esse REIT ele distribuiu nos últimos 12 meses em dividend yield 3,81, e isso dá mais ou menos $1,47. Parece pouco, mas você tem que levar em consideração primeiro que isso é em dólar, e também você tem que levar em consideração que é um REIT mais robusto pela quantidade de imóveis, pela quantidade de clientes que eles possuem e pela quantidade de tempo que eles têm de mercado. E se você quer aumentar também a sua renda em dólar e você quer investir também em ações lá nos Estados Unidos, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui para você, que eu falo sobre ações que pagam dividendos em dólar há mais de 25 anos sem falhar. Não é brincadeira, dá uma olhada nesse vídeo. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo.